para a glória do nosso Deus. Gratificante demais, emocionante até. As nossas emoções são tomadas, porque nós adoramos a Deus, também com o nosso coração e entendimento, a nossa alma fica ditosa. Como escreveu o apóstolo Pedro, é uma alegria indizível. Meus irmãos, eu quero relembrar vocês que nós estamos inseridos em uma série, uma minissérie de estudo bíblico, acerca da pessoa e da obra de Cristo. É tecnicamente chamada de Cristologia, como vocês têm acompanhado. O nosso esboço geral nessa série são 3 tópicos maiores. Nós temos isso aí: Cristo pré-encarnado, Cristo encarnado e Cristo glorificado, que será a pauta da quarta-feira que vem. Hoje nós iremos dar continuidade no segundo tópico, que diz respeito ao Cristo encarnado. Acredito que vocês já ouviram falar de Billy Graham. Ele disse algo muito oportuno. Ele disse que o maior acontecimento na história não foi o homem subir e pisar na lua, foi Deus descer e pisar na terra. Aleluia. E nós estamos vendo aqui o Cristo encarnado, que sendo Deus se fez homem sem deixar de ser Deus. Queridos irmãos, a história ela pode ser vista de 4 maneiras. A história pode ser vista como um acontecimento, algo real que aconteceu na história. A história ela pode ser vista também como uma informação ou um registro daquele acontecimento. A história pode ser também vista como uma investigação da informação do acontecimento, mas a história também pode ser abordada como uma interpretação da informação do registro que nós investigamos. Então, ao estudarmos sobre Jesus Cristo, nós não estamos focando apenas no fato, no que ocorreu. Nós também estamos recorrendo à informação, registro que está na Escritura, investigando e entendendo o significado daquilo que Jesus Cristo fez em favor de cada um de nós. Então, nós estamos abordando a cristologia de forma interpretada, procurando entender o significado do que isso significa. Eu quero tratar com vocês hoje, dando continuação, alguns tópicos que eu coloquei aqui. Ficou um pouco pequeno, não sei se os irmãos conseguem visualizar aí de longe, dá para ver? Ficou um tanto pequeno, se os irmãos tiverem dificuldade, eu posso disponibilizar para vocês depois. Aqui é o esboço geral da nossa fala de hoje. Eu não vou ler devido ao tempo, mas nós iremos tratar de pontos importantíssimos, dando continuidade de onde nós paramos. Você se lembra que o pastor Arlan ensinou para nós, com clareza, que Jesus Cristo, ele foi batizado. Você se lembra, por João Batista? E isso aconteceu quando ele tinha cerca de 30 anos. Após ele ter sido batizado, ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Nós sabemos que ali foi retratada a impecabilidade de Jesus. Jesus é impecável. Nós vemos que ele vocacionou discípulos, a quem também chamou de apóstolos. Na sequência, ele começou a ensinar, e seus ensinos e pregações maravilhosos tocavam os corações. Além de pregar e ensinar, Jesus Cristo ele fazia proezas, prodígios e maravilhas. Mas hoje nós enfocaremos na chamada narrativa da paixão. Nós iremos focar agora naquele momento em que tudo que estava predito, tudo que estava se desenrolando, alcança seu ápice. O momento em que Jesus Cristo ele vai entregar a sua vida na cruz do Calvário por preço de redenção. Nós sabemos que a obra de Jesus, ela teve início desde a encarnação, desde que ele foi concebido no ventre de Maria. Mas o ápice, o ponto alto, o apogeu da obra de Cristo se deu na cruz do Calvário. Então, nós iremos ver hoje a semana, a se chamar a Semana da Paixão. Paixão aqui não diz respeito a desejos ruins, não significa zelo pela tarefa. Paixão aqui no latim, o sentido é de sofrimento. E quando a gente fala da paixão de Cristo, nós estamos falando do sofrimento de Jesus Cristo. E à medida que ele foi exercendo o seu ministério, chegou o momento em que ele instituiu a ceia cristã. Mas antes dele instituir a ceia cristã, ele realizou a última Páscoa com seus discípulos. Como vocês sabem, a Páscoa era uma festa judaica anual que os judeus deveriam prezar e realizar anualmente
em memória, em lembrança da libertação que Deus concedeu a Israel quando esse povo estava no Egito. Páscoa, passagem, libertação. E é curioso que quando nós lemos Lucas capítulo 22, versículo 15, Jesus, quando ele foi participar da última Páscoa com seus discípulos, ele declarou que ele disse o seguinte: eu desejei muito comer convosco essa Páscoa, antes que eu padeça. Jesus, ele vai se reunir com seus discípulos e vai realizar a festa da Páscoa. É interessante que a festa da Páscoa, ela era composta de 4 elementos. Vocês se lembram que havia o cordeiro assado, havia o pão, não é isso? Havia ervas amargas e havia os cálices do fruto da vide. 4 elementos. Jesus, quando ele estava participando da última Páscoa, Jesus instaurou a ceia cristã. Ele, então, vai instituir agora uma nova festa. Enquanto a Páscoa relembrava a libertação que Deus concedeu a Israel no Egito, a ceia, ela traz uma recordação do sacrifício que Jesus realizaria para poder salvar os pecadores dos seus pecados. E ele está ali juntamente com seus discípulos na Páscoa. Ele pega 2 dos elementos. Ele pega o pão, o fruto da vide, e ali Jesus Cristo, ele institui a chamada ceia cristã. Quando nós lemos Mateus 26, 26 ao 30, nós temos ali o relato, o registro, onde a ceia cristã, ela é instituída. E uma coisa que nós notamos em relação a isso é que na Bíblia, a ceia cristã, ela tem várias designações, denominações. Por exemplo, a ceia, ela é chamada na Bíblia de partir do pão, embora o partir do pão também se refira à refeição comunitária, que era comum na igreja primitiva, era também uma referência à ceia do Senhor, o partir do pão, porque quando Jesus Cristo, ele tomou o pão, ele partiu e disse: esse é o meu corpo que é partido por vós. Mas também, além do partir do pão, a ceia instituída por Jesus Cristo é denominada como mesa do Senhor, conforme Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 10. Além de mesa do Senhor, ceia do Senhor. E aí a gente vai notar que essa instituição que Jesus Cristo ele estabeleceu, ela é mandamental, ela é imperiosa, de maneira que a igreja, a semelhança de Israel, que deveria celebrar a Páscoa como obrigação, a igreja também deve celebrar a ceia, porque a ceia cristã é uma ordenança de Jesus Cristo. É por isso que nós vamos notar alguns verbos, quando a gente lê sobre a instituição da ceia. Jesus disse: tomai, comei, bebei e fazei. Esses imperativos retratam que a ceia cristã, ela é uma ordenança que deve ser observada pela igreja do Senhor. Em relação ao que significa a ceia, ou a natureza da ceia, é importante a gente aproveitar um tempo aqui, porque a ceia, ela é um memorial. E se a gente está falando da obra de Cristo, e Cristo instituiu a ceia, é muito importante nós entendermos com clareza o que isso representa. A ceia, ela recorda o sacrifício de Cristo. Mas vocês vão de se lembrar que quando Jesus instituiu a ceia, ele pegou o pão e disse o quê? Isso é o meu corpo que é partido por vós. Quando ele pegou o cálice, ele disse: isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que foi derramado por vós. Aí surge uma pergunta: o que Jesus queria dizer com isso é o meu corpo e isso é o meu sangue? Ao longo da história, muitas concepções foram desenvolvidas acerca da natureza da ceia cristã. Há uma igreja, a igreja ortodoxa grega, que quando olha para as frases de Jesus, isso é o meu corpo, isso é o meu sangue, eles entendem que Jesus estava sendo literal nas suas palavras. Isso é chamado, tecnicamente, de transelementação. Eles acreditavam que quando um sacerdote pegava os elementos da ceia e agradecia a Deus, aqueles emblemas se transformavam literalmente no corpo e no sangue de Cristo. Igreja grega ortodoxa. Mas surgiu uma outra teoria da igreja católica apostólica romana, chamada transubstanciação, que acreditava que quando o sacerdote apresentasse os emblemas e orasse em gratidão a Deus, a aparência ficava da mesma forma. Todavia, a substância do pão, no caso deles, da hóstia e do fruto da vide, se transformavam no corpo e no sangue de Jesus Cristo. Não a aparência, mas a substância, daí a palavra transubstanciação, a transformação da substância. Aí surgiu outra acepção, chamada consubstanciação, os luteranos, que diferente dos católicos entendiam o seguinte: não,
a substância não se transforma no corpo e no sangue de Jesus. Simplesmente, o corpo e o sangue de Jesus acompanham os emblemas. Por isso, consubstanciação. Cristo acompanha o pão e o fruto da vide. Surgiu também a teoria da presença espiritual de Cristo, a união mística, ou presença mística melhor, que dizia o seguinte, que a presença de Cristo nos emblemas e no momento da celebração da ceia é mais especial. Há também uma teoria que eu denominei como contemplação. As testemunhas de Jeová, por exemplo, quando eles se reúnem para poder recordar do sacrifício de Cristo, do resgate, eles não participam comendo dos emblemas. Se tiver ungidos, que eles acreditam que é um dos 104.000 assinalados, conforme o livro de Apocalipse, se tiver um ungido presente, aqueles que têm esperança celeste, eles podem comer. Do contrário, aqueles que têm esperança terrestre do paraíso da terra, eles não podem comer. Simplesmente, os emblemas são passados de mão em mão, as pessoas presentes devem olhar para os emblemas para poder se lembrar do sacrifício de Jesus. Mas nós notamos aí uma incoerência, porque Jesus Cristo não falou para nós olharmos para os emblemas. Ele disse, tomai, comei, bebei, fazei isso em memória de mim. Mas ainda a acepção do simbolismo memorial, que é a ceia, os emblemas, quando Jesus disse, isso é o meu corpo, isso é meu sangue, ele estava usando uma metáfora, uma figura de comparação para dizer o seguinte, o pão representa o meu corpo, e o fruto da vide representa o meu sangue. Então, Jesus Cristo, ele estabeleceu a ceia, para que a igreja viesse observá-la em memória dele. É muito comum nos nossos dias, na perda de um ente querido, nós às vezes fazemos o máximo para não reviver e fortalecer a lembrança daquela pessoa para não sofrermos. Nós tentamos esquecer, mudar a conversa, mas Jesus Cristo diz que nós devemos recordar do sacrifício que ele realizou na cruz. Cristo, ele estabeleceu a ceia para que a igreja viesse se lembrar da sua morte. Sabe por quê? Porque foi na morte de Cristo, foi na sua morte que ele pagou a nossa dívida e comprou a nossa redenção. Sendo assim, a morte de Cristo não foi acidental. A morte de Cristo, ela foi projetada desde a eternidade passada, e Jesus a cumpriu à risca, dando a sua vida como oferta de sacrifício ao Pai, para a remissão dos nossos pecados. Então, na morte de Cristo, nós temos vida, e é por isso que Paulo, em 1 Tessalonicenses, ele vai dizer no capítulo 5, versículo 9, que Cristo, ele se deu assim por nós, ele deu a sua vida como sacrifício, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com ele. Então, queridos, a ceia, ela é uma pregação dramatizada do Calvário. Se nós estamos aprendendo acerca de Cristo, do seu sacrifício, nós temos que entender que a ceia é uma ordenança de Jesus para que a igreja venha recordar de forma vívida o sacrifício de Jesus na cruz. Agora, uma palavra aqui, uma nota de rodapé. O lembrar que a Escritura diz, em memória de mim, disse Jesus, não é uma mera lembrança, uma mera recordação. A palavra que Jesus Cristo ele empregou, que Paulo também usa em 1 Coríntios 11, diz respeito a uma lembrança de você reviver o significado. Então, você tem que reviver o significado da obra de Jesus Cristo. Então, não é um mero símbolo, há uma representatividade, mas nós revivemos o significado da obra de Jesus Cristo. Então, após a Páscoa, Jesus instaurou a ceia cristã. E a Bíblia vai nos dizer que após ele ter instituído a ceia, Mateus capítulo 26, versículo 30, tendo cantado o hino, ele foi para o Monte das Oliveiras, uma colina rochosa, uma montanha rochosa. E lá, meus irmãos, nesse lugar, havia um jardim chamado Getsêmani. Esse jardim significa a palavra Getsêmani, prensa, lagar de azeite, ou seja, um lugar de esmagamento. E nós vamos perceber que o ato de Jesus no Getsêmani orar
era algo rotineiro. Jesus, ele tinha um hábito, juntamente com seus discípulos, de se retirarem para o Getsemane, um jardim que ficava ao pé do Monte das Oliveiras, e ali ele se dava em oração. Ele orava, ele buscava o Senhor Deus juntamente com seus discípulos. E após ele ter instituído a ceia, ele foi para esse lugar, não mais com os 12 apóstolos, porque Judas já tinha saído para traí-lo. Jesus com os 11, pega os 11, e como de costume, ele vai para o Getsemane, e lá ele vai orar, meus irmãos, como de costume. Ele está ali, clamando, buscando a Deus, juntamente com os discípulos, e segundo a Bíblia nos mostra, meus irmãos queridos, Jesus, ele vai chamar Tiago, Pedro e João, que eram discípulos mais chegados, e vai abrir a sua alma diante do seu discípulo. Ele chegou a dizer o seguinte: a minha alma está angustiada até a morte. Ele começou a compartilhar com Tiago, Pedro e João a sua angústia, a sua tristeza intensa. A palavra que é empregada para se referir a essa angústia que Jesus sentiu, é a palavra mais forte no grego do Novo Testamento, para se referir a um estado intenso de depressão. A angústia de Jesus era intensa, ele se angustiou intensamente diante dos seus discípulos. E não somente ele se angustiou, Jesus ele vai clamar. Conforme Hebreus capítulo 5, versículo 7, Jesus ele apresentou orações, clamor e lágrimas diante do Pai. E ele vai clamar ao Pai, buscando. E qual foi o conteúdo da oração que Jesus Cristo ele orou ao Pai quando estava no Getsemane? Mateus capítulo 26, versículo 36, 39 e 42. Meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Meus irmãos, o conteúdo da oração de Jesus é muito oportuno para nós refletirmos, porque quando nós analisamos o conteúdo das palavras de Jesus, meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Surge a pergunta: será que porventura Jesus, ele estava com medo da morte? Será que Jesus, o fato de ele estar angustiado, extremamente angustiado, era simplesmente porque ele iria enfrentar a morte? Jesus, será que ele tinha medo de morrer? Porque Jesus Cristo ele clama de uma forma tão intensa, dessa forma? Quer dizer para vocês que Jesus, ele não sentiu medo da morte, não. Se a gente fazer um paralelo, por exemplo, Sócrates, o filósofo, ele quando estava prestes a morrer, ele mesmo tomou o copo de veneno, tranquilo diante dos discípulos, sem nenhum medo nenhum. Será que Sócrates seria superior a Jesus no que diz respeito a enfrentar a morte? Será que Jesus estava simplesmente com medo de morrer? Com certeza não, queridos. E para a gente entender o porquê Jesus Cristo, ele diz: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Nós temos que entender o que significava o cálice. Que cálice era esse? Para Jesus chegar a dizer ao Pai: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Esse cálice, meus irmãos, era o cálice da ira de Deus o Pai. Simbolizava o julgamento. Quando você lê passagens do Antigo Testamento, fica bastante claro e inequívoco que essa figura de linguagem, cálice da ira, o cálice, era usado para se referir ao julgamento divino. Eu quero ler alguns textos para vocês para corroborar isso. Isaías 51, 22, nós vamos notar isso. Assim diz o teu Senhor Jeová, e teu Deus, que pleiteará a causa do seu povo. Eis que eu tomo da tua mão cálice da vacilação, as fezes do cálice do meu furor, nunca mais dele beberás. Então a linguagem de julgamento, fazendo aqui menção do cálice, é o cálice do julgamento, o cálice da ira de Deus. Jeremias capítulo 25, versículo 15, ainda lemos: porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: toma da minha mão este copo de vinho do furor, e darás a beber dele a todas as nações as quais eu te enviar.
Notem vocês que o copo, a taça, o cálice, é uma referência também aqui ao juízo, ao julgamento de Deus. No livro da Revelação, o livro do Apocalipse, nós iremos encontrar diversas passagens, capítulos e versículos, que retratam o cálice como associado à ira de Deus. Por exemplo, Apocalipse capítulo 14, versículos 10 e 19. Também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E o anjo meteu a sua foice à terra, e vindimou as uvas da vinha da terra, e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. Então vejam, o cálice é uma referência à ira de Deus. Então, quando Jesus Cristo ora, meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. O que levou Jesus a clamar com tanta intensidade foi o fato de que ele receberia em si as penalidades legais dos nossos pecados. A ira do Pai seria derramada sobre ele. E Jesus Cristo, ele teria ligação, ele levaria sobre si aquilo que ele sempre odiou, que é o pecado. É por isso que Jesus clama com tanta intensidade, a ponto de Lucas descrever que ele transpirou sangue, um fenômeno. Jesus, ele clamou tão intensamente que ele transpirou sangue. E a questão não era simplesmente um medo da morte, era uma ligação, irmãos, estreita com a ira do Pai sobre ele, o julgamento do Pai sobre Cristo. Ele clama, meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Quando a gente olha o livro de Isaías, capítulo 53, versículo 5, o profeta Isaías, cerca de 700 antes da vinda de Jesus Cristo ao mundo, ele vaticinou, profetizou, dizendo, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Notem, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Veja que o texto diz que havia um castigo que estava sobre Jesus Cristo. E que castigo era esse? Era justamente o cálice da ira do Pai. É por isso que ele clama, transpira sangue. Acontece o fenômeno hematidrose ou de apedese, ele começa a transpirar sangue. E Jesus Cristo, ele pedia de forma insistente, meu Pai, por 3 vezes, se possível, passa de mim esse cálice. Nessa oração insistente de Jesus, nós podemos aprender como nós temos que ser perseverantes na oração. Ele ora, ele pede uma vez, ele pede a segunda vez, ele pede a terceira vez, o mesmo pedido. É muito comum as pessoas dizer o seguinte, eu não oro muito insistentemente, porque isso é vãs repetições. Não, senhores, isso não é vã repetição, não. Até porque Jesus Cristo, ele perseverou fazendo o mesmo pedido ao Pai. Ele orou 3 vezes, meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E o apóstolo Paulo, a semelhança de Jesus, como um bom imitador de Cristo, você sabe que ele tinha um espinho na carne, ele orou a Deus, quantas vezes para Deus desviar dele o espinho na carne? 3 vezes também. Ele insistindo, Deus, desvia o espinho da minha carne, Deus, desvia o espinho da minha carne, 3 vezes. A resposta foi, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então aqui eu queria só aproveitar aqui a deixa, para poder dizer para os irmãos que a semelhança de Jesus, que insistiu em oração diante do Pai, assim devemos ser nós. Só que temos que entender a maneira com qual Jesus se colocou na presença do Pai, de forma submissa. Meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, olha a submissão de Jesus. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então nós aprendemos que nós devemos insistir em oração, mas que nós devemos ser submissos à vontade de Deus e dizer, seja feita a tua vontade. Não foi isso que Jesus ensinou na oração modelo? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então Jesus ora, transpira sangue e pede ao Pai que, se possível, desviasse dele o cálice, mas que não fosse feita a vontade dele na sua humanidade, mas a vontade do Pai deveria prevalecer.
João 6,38, Jesus disse, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então Jesus, de forma submissa, ele ora, ele pede, mas ele entrega tudo nas mãos do Pai e declara, seja feita a tua vontade. Jesus, irmãos, depois disso, vocês sabem muito bem o que vai acontecer. Ele está orando, ele está clamando, e ele começa a dizer para os seus discípulos, que naquela mesma noite, muitos iriam se escandalizar nele. E ele citou a profecia do profeta Zacarias, que está escrito, ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. E Jesus disse, todos vós nesta noite irão se escandalizar em mim. O apóstolo Pedro toma a palavra e diz, Senhor, ainda que todos venham se escandalizar em ti, eu não irei me escandalizar. Jesus Cristo falou para ele, advertindo que ele o negaria por 3 vezes. E nós sabemos, meus irmãos, que Jesus, ele é traído e abandonado. Judas Iscariotes, segundo a Bíblia, ele ouvindo as autoridades judaicas, que procuravam ocasião para prender Jesus, a Bíblia diz que Judas Iscariotes, ele se colocou à disposição daquelas autoridades e recebeu dinheiro, pagamento, para poder entregar Jesus Cristo, 30 moedas de prata. Judas, movido pela ambição, ele traz Jesus com 30 moedas de prata. Mas enquanto Jesus estava ali orando no Getsêmani, Judas encabeçou aquela multidão, com porretes, com espadas. E sabe qual foi o sinal que Judas deu para identificar quem era Jesus diante dos seus discípulos? O sinal do beijo. O beijo que até então trazia a conotação de carinho, de afeto e até mesmo de homenagem. Passou agora também a ter um aspecto negativo. Judas traz Jesus com um beijo. Ele chega, beija Jesus, e aquela multidão com vara nas mãos, com espadas, com porretes, e Jesus faz uma pergunta, meus irmãos, interessante. Vós saístes como se fosse à procura de um salteador. Porrete nas mãos, espada nas mãos. Eu não estava todo o tempo com vocês ensinando no templo, e vós não me prendeste. Agora vem até a mim como se eu fosse um salteador. Oh, meus irmãos, que profundidade. Eles chegaram lá, Judas conduzindo aquela multidão, aquela turba, aquela multidão de pessoas para prender Jesus. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que naquele momento, Pedro, ele pega a espada da bainha, corta a orelha de um servo do sumo sacerdote chamado Malco. Jesus dá um ensino para Pedro, restaura a orelha daquele moço, daquele homem. E a Bíblia vai dizer em Mateus 26, 56, na parte B, que enquanto isso acontecia, todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Os discípulos abandonaram Jesus, deixaram Jesus Cristo. Então Jesus agora vai passar pelo julgamento. Jesus vai ser julgado. E é interessante que o julgamento que Jesus se submeteu, foi submetido. Foi tanto o julgamento religioso, como o julgamento civil. Nos julgamentos religiosos, Jesus, em primeiro lugar, após ter sido manietado no Getsêmani, ele foi conduzido para a casa do sumo sacerdote Anás. Depois, do sumo sacerdote Caifás. E você vai perceber, ao ler a Bíblia, os evangelhos, que estava havendo ali, irmãos, uma irregularidade muito grande. O julgamento de Jesus no Sinédrio, diante dos judeus, daquela corte judaica, foi irregular, foi ilícito, foi injusto. Sabe por quê? Porque havia vários desmandos que a gente pode perceber em tudo que aconteceu quando Jesus estava sendo julgado. Por exemplo, 2 sumos sacerdotes. A Bíblia diz que Jesus primeiro passou na casa do sumo sacerdote Anás, e depois na casa do sumo sacerdote Caifás, que era o genro dele. 2 sumos sacerdotes? É assim que a Escritura previa essa questão desse ofício? Apenas um sumo sacerdote. E olha o desmando. 2 sumos sacerdotes exercendo a função ao mesmo tempo. Embora o sumo sacerdote Caifás tinha um título. Mas Anás, que era o seu sogro, ainda permanecia com essa prerrogativa. Havia desmando, havia irregularidade nesse aspecto. Outra coisa, o sumo sacerdote deveria ser da tribo de Levi. E pelo que tudo aponta, historicamente, esses homens não vieram da tribo de Levi, mas estavam ali exercendo o ofício de sumo sacerdote. Outra questão, vocês vão se lembrar que quando Jesus entrou no templo, que ele começou a expulsar os cambistas, vocês se lembram? Sabe quem favorecia os cambistas dentro do templo? O sumo sacerdote. Então, eles eram corruptos.
Eles estavam fora da palavra de Deus. Então havia desmando, de maneira que o julgamento de Jesus por eles foi irregular. Um outro detalhe, à noite, o julgamento de Jesus à noite, isso também era irregular. Não era assim que funcionava a dinâmica, o procedimento para o julgamento. Vocês percebem que Jesus está orando à noite com os discípulos no Getsêmani, e eles vão pegar Jesus, trancafiar Jesus e levar Jesus para o julgamento. Ilegal, ilícito. Uma outra questão que mostra a irregularidade do julgamento religioso. Sabe o que aconteceu? Eles procuravam e faziam um pedido, solicitação, para que houvesse falso testemunho contra Jesus. Mateus capítulo 26, versículos 50 a 60. Eles queriam falsas testemunhas para poder depor contra Jesus Cristo. Uma outra irregularidade. O julgamento, meus irmãos, não foi imparcial. O julgamento, na verdade, foi predeterminado. Porque quando o sumo sacerdote, Caifás, juntamente com os demais estavam presentes, que estavam interrogando Jesus, eles estavam perguntando, Jesus guarda silêncio, e a Bíblia vai mostrar que aquele homem, o sumo sacerdote Caifás, movido pela uma suposta indignação, quando Jesus Cristo disse que era o Filho de Deus, sabe o que ele fez? Ele rasgou as vestes. E um sumo sacerdote não poderia fazer isso. Quero ler com vocês rapidamente Levítico 21, 10. Mostrando que em nome da indignação dele, a suposta indignação pela resposta que Jesus dera, ele começou a rasgar as vestes, como se fosse, como é que pode, que absurdo, que blasfêmia, e ele estava cometendo um sacrilégio. Vejam bem, e o sumo sacerdote entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o azeite da unção, e que for sagrado para vestir as vestes, não descobrirá a cabeça, nem rasgará as suas vestes. E aquele sumo sacerdote, movido pela suposta indignação, ele comete um sacrilégio, ele rasga as vestes, mostrando que o veredito para ele já estava predeterminado. Ele não estava preocupado em julgar, em avaliar, não, já estava predeterminado, Jesus tem que morrer. A crueldade também, irmãos, foi implacável, porque enquanto eles julgavam, depois desse procedimento, conforme Mateus 26, 67 a 68, sabe o que eles fizeram com Jesus? Cuspiram em Jesus, davam murros em Jesus, e diziam o seguinte, colocaram uma venda nos olhos de Jesus, e perguntavam, profetiza-nos quem é que te bateu, profetiza se tu és o profeta, profetiza, diga quem foi que te esmurrou, ou seja, uma crueldade implacável. E Jesus está ali. A Bíblia diz que ele guardou silêncio. Mas além dos julgamentos religiosos, Jesus também passou pelos julgamentos cíveis. Primeiro, por Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos era o governador da Judeia, e ele sabia, irmãos, ele conseguiu deduzir que os judeus haviam entregado Jesus a ele, movido pela inveja. E sabendo disso, e perguntando a Jesus, vendo que Jesus era inocente, ele tentou de todas as maneiras tirar Jesus embora. Por covardia, Pôncio Pilatos não inocentou Jesus. A mulher dele, inclusive, teve um sonho. Ela teve um sonho com Jesus, se sentiu muito abalada, e mandou um recado para Pôncio Pilatos, olha, não se envolva com o negócio desse homem, desse justo, porque por causa dele, em sonho, eu muito sofri. Pilatos era um homem cruel, conforme se lê em Lucas capítulo 13. E ele, meus irmãos, tentou, vendo que Jesus era inocente, ele tentou, de todas as maneiras, não crucificar Jesus. E sabendo que Jesus fazia parte da jurisprudência de Herodes Antipas, sabe o que ele fez? Jesus vai passar por ele, o tribunal de Herodes Antipas. Chegando lá, você sabe que esse Herodes foi aquele Herodes que mandou delogar João, cortar a cabeça de João, vocês se lembram? A mulher, movida de raiva por João, porque João combatia o adultério deles, ela pediu a cabeça, a filha dançou, o rei se agradou, fez uma promessa inconsequente, impensada, diante de todos, e foi pedir a cabeça do profeta. Então esse Herodes aqui foi aquele que mandou degolar o profeta João Batista. Ele queria saber por quê. Ele tinha uma dúvida, será que foi João Batista que ressuscitou? Ele chegou a dizer, ele queria saber, via falar dos milagres de Jesus, dos feitos de Jesus, ele queria contemplar Jesus fazendo algum milagre na frente dele, e Jesus também guardou silêncio. Então Herodes pega Jesus e encaminha novamente para Pôncio Pilatos. E Pôncio Pilatos, meus irmãos, sabendo da inocência de Cristo, ele, embora tentou de diversas maneiras liberar Jesus, ele acabou movido pela covardia, entregando Jesus à tortura. E uma coisa que a gente percebe em todo esse período de julgamento,
é que Jesus guardou o silêncio. No livro do profeta Isaías 53:7, já estava profetizado. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Jesus guardou silêncio. Nessas alturas, Pedro nega Jesus por 3 vezes. E Jesus, então, ele será condenado à morte de cruz. Meus irmãos, Pilatos, ele tinha um costume. Em toda a festa da Páscoa, era comum ele liberar um prisioneiro judeu. Então o povo lá escolhia, ó, libera uma pessoa aí, ele liberava, como costume da festa da Páscoa. Só que aconteceu um detalhe. Ele, sabendo que Jesus era inocente, ele estava tentando, de alguma maneira, fazer com que os judeus entendessem e Jesus fosse liberado. Mas havia um homem que estava preso por 3 crimes que ele cometeu. O nome do homem era Barrabás. Ele cometeu o primeiro crime de sedição, rebeldia, rebelião. Segundo, ele havia cometido um roubo. Terceiro, ele havia cometido um assassinato. E sabe o que aconteceu? Pilatos apresentou para aquela multidão feroz a possibilidade entre Jesus e Barrabás. Libera Jesus ou Barrabás, e o povo escolheu, sabe quem? Barrabás. Uma hostilidade terrível do povo. E o povo chegou a dizer em Lucas capítulo 23, versículo 21, crucifica-o, crucifica-o. Segundo a Bíblia, eles chegaram a dizer também, o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Olha, meus irmãos, que hostilidade. Eles não estavam preocupados não, olha, Jesus tem que ser crucificado. E o sangue dele caia sobre nós e caia também sobre nossos filhos. Jesus deve ser crucificado. Aí surge uma pergunta. Jesus, ele agora é sentenciado à morte de crucifixão, ou crucificação. Mas quem levou Jesus à cruz? Nós lemos nos evangelhos que Judas, por causa da ambição, entregou Jesus para os judeus. Os judeus, por causa da inveja, entregou Jesus para Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos, por causa da covardia, entregou Jesus para ser crucificado. Mas, em última instância, não foi Judas que entregou Jesus por ambição. Não foi os judeus que entregaram Jesus por inveja. Não foi Pilatos que entregou Jesus pela covardia. Mas foi Deus Pai que entregou seu Filho por amor. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então foi o próprio Pai que entregou Jesus para morrer na cruz em nosso lugar. Foi delineado, meus irmãos. Apocalipse 13:8, parte B. Desde a eternidade o Cordeiro foi morto, meus irmãos. Ele já estava com um plano orquestrado, já tinha tudo planejado. O Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. O plano já tinha sido feito. Então, em última instância, quem levou Jesus à cruz foi o próprio Pai. A Bíblia vai mostrar para nós que Jesus Cristo ele vai ser submetido à morte de cruz. E vocês sabem, pelo que os irmãos têm contato com o estudo, que o Império Romano ele tinha vários métodos de execução. Por exemplo, eles tinham um método de lançar as pessoas para os animais ferozes. Muitos irmãos na igreja primitiva morreram como? Lançados às bestas, aos animais ferozes, selvagens. Era uma maneira que eles tinham para matar as pessoas. Segundo o método de execução que eles tinham, eles poderiam queimar as pessoas vivas, como fizeram com muitos irmãos cristãos. Pegavam os irmãos por causa da fé em Jesus e queimavam os irmãos vivos. Terceiro método de execução, eles decapitavam. Paulo, por exemplo, ele morreu decapitado. Era uma maneira de execução. Só que o Império Romano também tinha essa metodologia cruel, que era a morte de crucificação. A morte mais horripilante, a morte mais desumana, a morte mais degradante que eles tinham, eles aplicaram na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E uma coisa interessante, irmãos, que quando a gente vai estudar para quem era reservada a morte de cruz, a gente vai descobrir que a morte de cruz era reservada para delinquentes e escravos rebeldes. Mas a Bíblia diz que Jesus morreu a morte de cruz. Seria ele, porventura, um escravo rebelde? Não. Mas por amor a mim e por amor a vocês,
ele deu a sua vida na cruz do Calvário. Uma morte que era reservada para delinquente, escravo e rebelde. Ele assumiu o nosso lugar e morreu a morte de cruz. E a morte de cruz era uma morte, meus irmãos, que tinha algumas características marcantes. A primeira característica da morte de cruz é que era uma morte extremamente dolorosa. Havia um ditado, um provérbio romano que dizia o seguinte, que quem morria a morte de cruz, morria 1000 mortes. Não é que era literal, era da dor, a intensidade da dor. Era uma morte extremamente dolorosa. A pessoa, meus irmãos, sofria bastante ao ser submetida à morte de cruz. Inclusive, antes dela ser crucificada, ela passava por um processo, uma sessão de tortura. Ela era açoitada. E o nosso Jesus Cristo, ele foi açoitado em nosso lugar. Pegaram azorrague, pegaram mesmo aquele chicote, com tiras de couro, com marfim na ponta, vidro, metais. E vocês sabem que os romanos eram cruéis demais. Geralmente ele colocava a pessoa que ia ser crucificada com as costas esticadas. E eles, com toda a força, eles batiam o chicote. Como as pontas eram cortantes, penetrava o corpo, desde as nádegas. E sabe o que eles faziam? Quando batia o chicote, que enfincava na pele, eles iam rasgando, puxando, até o pescoço, até a nuca. Então, Jesus Cristo, ele sofreu a morte de cruz. Ele passou por isso em meu lugar, em seu lugar. Ele se submeteu a tamanho sofrimento. Morte de cruz. A Bíblia diz que no caso de Jesus, ainda colocaram uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Geralmente, quando a gente vai ensinar para as crianças vislumbrar isso, imaginar uma coroa feita de agulhas. Para as crianças vislumbrar. Imagina uma coroa de agulhas. Colocaram uma coroa de espinho na cabeça de Jesus, e além da coroa de espinho, pegaram um porrete. E sabe o que fizeram na cabeça do nosso mestre? Eles batiam com aquele porrete na cabeça de Cristo. Eles batiam, de modo que perfurou o crânio de Jesus. Coroa de espinho, com batida de porrete em cima, perfurou a cabeça de Cristo. E ele não desistiu, ele não reclamou. Como um cordeiro sendo levado ao matadouro, ele não abriu a sua boca. A morte, além de ser dolorosa, era também uma morte humilhante. As pessoas eram despidas, sofriam ali debaixo de zombaria, as pessoas, em relação a Cristo, meneavam a cabeça. O menear a cabeça, naquele contexto ali dos judeus, irmãos, era uma maneira de expressar deboche, zombaria e humilhação. Eles ficavam meneando a cabeça, humilhando a Cristo. E a Bíblia diz ainda que eles cuspiram no rosto do nosso Senhor. Me permita uma pergunta. Alguém já salivou no seu rosto? Alguém já cuspiu no seu rosto? Você já teve essa experiência? Mas o nosso Cristo, por amor a nós, ele foi cuspido no rosto. Pensa aí a pessoa chegar no seu rosto e bater, esbofetear o seu rosto. Jesus Cristo, por amor a nós, ele se submeteu a essa humilhação. Mas além de dolorosa e humilhante, a morte de cruz era maldita. Já estava predito em Deuteronômio 21, 23, e Paulo em Gálatas capítulo 3, versículo 13, disse: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque escrito está, maldito aquele que for pendurado no madeiro. Jesus Cristo, ele assumiu o nosso lugar, nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, para poder salvar a minha vida e a sua. Então, meus irmãos, nós temos que valorizar a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele agora, com patíbulo nas costas, ele vai percorrer a chamada Via Dolorosa. Meus irmãos, a tradição diz que Jesus teve dificuldade durante o percurso, conduzindo aquele patíbulo nas costas. E a Bíblia vai nos mostrar, a Escritura, que foi necessário os soldados romanos instar um homem chamado Simão Cirineu, que estava passando por ali, e eles instaram, falaram: olha, você tem que ajudar ele. Ele então, juntamente ali com Jesus, foi conduzido na cruz até o Gólgota, até o Calvário, até o local de execução. Jesus agora vai ser crucificado. Seus pés, suas mãos, ele está agora dependurado entre o céu e a terra. Dependurado na cruz por amor a nós, ele ali se encontra. E enquanto Jesus Cristo ele estava na cruz, irmãos, ele declarou, ele falou 7 frases
que são oportunas de serem mencionadas aqui. A duração que ele ficou dependurado na cruz foi de 6 horas. Porque a Bíblia diz que colocaram ele lá, a terceira hora, 9 horas da manhã, ele ficou até a hora 9, 15 horas da tarde. 6 horas de relógio dependurado, as câimbras terríveis. Quando eu falei sobre o aspecto da morte de cruz ser dolorosa, as pessoas sofriam com cãibra, irmãos. Pensa aí, você já teve cãibra. Além de cãibra, asfixia, um sofrimento atroz. E Jesus está agora dependurado na cruz do Calvário. Mas mesmo estando ali, Jesus ele vai fazer 7 declarações profundas, 7 frases que Jesus Cristo ele vai declarar. A primeira frase foi um apelo por perdão. Eu quero ler com vocês Lucas 23, versículos 33 e 34. Um apelo por perdão. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. A primeira palavra de Jesus na cruz foi um apelo por perdão. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. A segunda palavra de Jesus na cruz foi uma promessa de salvação. Lucas capítulo 23, versículo 43. Para aquele homem salteador que se arrepende na cruz, Jesus declarou. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Então, uma promessa de salvação. Terceiro, uma provisão para a sua mãe. João, capítulo de número 19, 26 e 27. Maria estava ali sofrendo, e Jesus tem uma palavra de provisão para Maria. Olha o que ele disse. Ora, Jesus vendo ali sua mãe, e que o discípulo a que ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao seu discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Jesus, enquanto na cruz, ele declara uma palavra de provisão para sua mãe. João, cuida da minha mãe. Maria, eis aí o seu filho, ele vai cuidar de você, Maria. Ele vai cuidar de você. Então, uma palavra de provisão para a sua mãe. Quarta frase de Jesus, uma petição ao Pai. Mateus 27, 45 a 46. Essa aqui é muito impactante. Olha o que Jesus disse. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora 9. E perto da hora 9 exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabactani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus aqui ele vai citar o Salmo 22, que é um salmo messiânico. Deus meu, por que me desamparaste? Ele está na cruz e ele faz uma petição ao Pai, clamando e derramando a sua alma perante o seu Pai. Por que me desamparaste? A pergunta é, por que Jesus fez essa oração, irmãos? Será que o Pai realmente tinha abandonado o Filho na cruz? O que aconteceu ali para Jesus dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Eu queria lembrar vocês, Isaías 59, 2. O que aconteceu ali? Veja comigo. Alguém pode ler esse texto em alto e bom som? Esse texto de Isaías retrata a realidade do que o pecado faz no que diz respeito à relação do homem com Deus. O pecado separa o homem de Deus, o relacionamento com Deus. E Jesus Cristo, ele assumiu a nossa culpa, levou sobre si os nossos pecados, então aconteceu justamente isso aqui, houve uma separação literal. O Pai, naquele momento, houve uma separação entre o Pai e o Filho, porque Jesus, ele estava levando sobre si os nossos pecados, e o pecado faz o quê em relação a Deus? Separa o homem de Deus. Então Jesus Cristo, quando clama, Deus meu, por que me desamparaste? Ele está expressando aqui o Salmo 22, uma expressão aqui de ausência de Deus. O Pai estava ali, distante do Filho, por causa dos nossos pecados, porque o pecado separa o homem de Deus, e por isso Jesus clama, Deus meu, por que me desamparaste?
Essa foi a quarta frase de Jesus. Mas a quinta, Jesus ele faz uma súplica por alívio. João capítulo 19, 28, bem conhecido, lemos assim: depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Irmãos, isso aqui foi uma súplica por alívio, retratando inclusive a humanidade de Cristo. Estando dependurado na cruz, Jesus sentiu sede. Tenho sede. Sexta frase de Jesus, uma proclamação de vitória. João 19, 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. A expressão ali, a frase está consumado. Jesus estaria dizendo o seguinte: missão cumprida. Missão completada. Na cruz, Jesus Cristo cumpriu à risca a missão que o Pai o outorgou. Está consumado. Palavra de vitória, uma proclamação de vitória. Sétima palavra, frase. Jesus ele faz uma oração de entrega. Lucas 23, 46. Vejam comigo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Então Jesus ele declara 7 palavras, 7 frases, enquanto estava na cruz do Calvário. Enquanto ele está na cruz, irmãos, acontece também alguns fenômenos. Acontece fenômeno na natureza. O sol escurece, há um tremor, um terremoto na terra. Há também um fenômeno no templo, o véu do templo se rasgou em 2 de alto a baixo. Houve também um fenômeno no coração daquele centurião que estava ao pé da cruz. Em Marcos 15, 39, ele pôde dizer na parte final: verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Mas houve também um fenômeno nos túmulos. Alguns santos ressuscitaram, voltaram à vida e foram até os seus familiares. Mas a Bíblia diz, irmãos, que estando Jesus dependurado na cruz, vai passar por um processo chamado sepultamento. Jesus, ele foi sepultado, e aqui é uma curiosidade, porque o sepultamento de Jesus, além de fazer parte da humilhação de Cristo, também faz parte da sua exaltação. E eu explico por quê. O Império Romano, naquele tempo, naquela época, uma pessoa que era crucificada, geralmente elas não tinham o sepultamento. Os corpos, os cadáveres eram pegos das cruzes e eram lançados no chamado Vale de Rinom. Vocês se lembram do Vale de Rinom? O Guiena. O Guiena era o lixão da cidade. Então, todo o refúgio da cidade, todo o lixo, era lançado para esse vale. E é do Vale de Rinom que Jesus vai pegar a imagem desse vale para poder falar acerca do inferno, do horror do inferno. E o que acontecia nesse lixão? Fogo o tempo todo. O lixo era lançado nesse lixão, então eles ateava fogo, de maneira que de dia e de noite estava sendo queimado lá o lixo. E os cadáveres, pegavam os cadáveres das pessoas e jogavam no lixão também. Só que o nosso Cristo, ele não teve o seu corpo lançado no Vale de Rinom. O nosso Cristo teve o seu corpo sepultado. Sabe por quê, meus caros? Porque Deus é fiel para cumprir com a sua palavra. Já estava predito, Isaías 53, 9. A Bíblia vai mostrar para nós que ele foi sepultado, e do sepulcro, Deus vai trazer Jesus à vida. Eu quero ler com vocês Isaías 53, 9. Olha só que profecia maravilhosa. Então, ao mesmo momento que você viu o aspecto da humilhação de Cristo, você já viu da exaltação, porque o corpo de Cristo não foi lançado no Vale de Rinom. O corpo de Cristo foi sepultado para cumprir a Santa Escritura. Lemos assim: e puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Então, Cristo, ele teve o seu corpo sepultado. Isso aqui também fortalece, reforça a humanidade de Jesus. Se ele foi sepultado, porque de fato ele veio em corpo humano. Então, Jesus Cristo, ele foi sepultado. Agora surge um dilema para nós. O texto fala que ele foi sepultado, e alguns textos na Bíblia que parecem indicar que Jesus desceu ao inferno. E tem algumas pessoas que chegam a afirmar, de forma peremptória, que Jesus foi lá no inferno. Há uma linha mesmo do neopentecostalismo, que chegou a dizer que Jesus Cristo, ele sofreu no inferno aquilo que nós deveríamos sofrer lá. E aí, será que Jesus desceu ao inferno literalmente? Foi lá no inferno, foi sofrer no inferno lá em nosso lugar?
Efésios 4:8, o primeiro texto, que geralmente é usado para se afirmar isso. Vamos entendê-lo. Efésios 4:8, pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Acho que é o verso 6 ou 7, volta um pouquinho aí, Willan. 7, acho que vai ser o 9. É isso mesmo. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra. Essa expressão, essa frase aí, que ele desceu as partes mais baixas da terra, algumas pessoas pensam que Jesus Cristo ele foi ao inferno literalmente, porque ele desceu as partes mais baixas da terra. Entretanto, essa referência que Paulo faz aí, a descida de Jesus às partes mais baixas da terra, irmãos, é para retratar a humilhação de Cristo. Sendo ele Deus, glorioso, majestoso, ele desceu. Ele foi para no ventre da mulher, foi na manjedoura que ele foi colocado, passou por toda a sorte de humilhação, na cruz, o ápice da sua humilhação, e depois foi sepultado. Então essa ideia de Paulo aqui, dessas partes mais baixas da terra, não é uma referência ao inferno, de fogo, rades, não. O ponto aqui é a humilhação de Cristo, ele desceu, ele se esvaziou. Vocês se lembram do ensinamento da quarta-feira passada? Então a referência não é Jesus ter ido no inferno, literalmente sofrido, o que nós deveríamos sofrer lá. Jesus Cristo, ele desceu as partes mais baixas da terra em humilhação para a nossa salvação. Agora um detalhe importante que a gente precisa analisar isso aqui. Porque há um texto na Bíblia que, diferente de Efésios 4:8, ele é um pouco mais complicado. É 1 Pedro, capítulo 3, versículo 19. Eu quero ler com vocês. No qual também foi, se referindo a Jesus, foi e pregou aos espíritos em prisão. Então, algumas pessoas pegam esse texto aqui e falam, não, Jesus, ele desceu, e aqui tem, na verdade, várias acepções, várias concepções, correntes, eu quero mostrar para vocês algumas. Alguns irmãos, algumas pessoas dizem o seguinte, que quando Jesus desceu ali as partes, pregou os espíritos em prisão, é uma referência a Jesus indo no inferno e proclamando para os demônios a sua vitória. É uma acepção. Jesus foi lá no inferno e declarou para os demônios a sua vitória. Há uma segunda ala que diz o seguinte, não, espíritos ali são espíritos das pessoas que morreram sem conhecer Jesus, e depois que Jesus morreu, ele desceu ao inferno e foi lá pregar para essas pessoas, como se fosse dando uma segunda oportunidade. Mas tem uma outra opção, versículo 20, para a gente entender melhor. Os quais em outro tempo foram rebeldes, esses espíritos foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. Então você percebe que Pedro ele faz uma ligação estreita com o período em que Noé viveu. Então, Cristo ele pregou para espíritos em prisões, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. Aí alguns acreditam, então eu entendi agora. Então, aqueles espíritos, aqueles homens lá de Noé, que não creu na mensagem de Noé, eles foram para o inferno, e quando Jesus desceu o inferno lá, foi lá dar uma oportunidade para eles. A gente não concorda com nenhuma dessas acepções. O que a gente acredita aqui? Que quando Pedro faz essa referência a Jesus Cristo ter ido e pregado os espíritos em prisões, a questão ali, não tem nenhuma ligação com essas teorias. Porque Jesus Cristo, na verdade, meus irmãos, ele não teria necessidade nenhuma, até porque a salvação é em vida e não em morte. A salvação, o dia da salvação, como Paulo diz, usando a linguagem dele, é em tempo oportuno, é agora. Então, se acredita o seguinte, que essas almas rebeldes aí, quando Jesus Cristo pregou para elas, pregou através de Noé. Você se lembra que 2 Pedro 2 fala que Noé era o pregoeiro da justiça? Quem se lembra? Então Noé é tido como um pregador da justiça, vocês entenderam? Então quando o texto lá fala sobre as almas, um período de Noé, é porque Cristo pregou a eles através de Noé. Então esse é o ponto. Nós não acreditamos que Jesus Cristo foi lá pregar para uma pessoa no inferno, dando mais uma oportunidade, porque isso contraria frontalmente o ensino do Novo Testamento. A salvação é em vida. Então, Jesus Cristo, ele pregou através de Noé. Ok, meus irmãos? Então, a gente viu aqui uma narração um pouco interpretada acerca da obra de Jesus, só que agora eu quero trazer um elemento que nos ajude a entender mais o significado de tudo isso que nós narramos aqui. Como eu falei para vocês, a história ela não somente pode ser vista como acontecimento, como uma informação ou investigação, mas também como interpretação. Como interpretar tudo isso? O que tudo isso tem a nos comunicar?
Tudo isso, irmão, nos comunica uma verdade essencial, que é chamada de expiação de Cristo. Tudo que Jesus passou, nós já vimos aqui na quarta-feira passada, a obediência representativa de Jesus, tudo que ele passou. Então, a expiação de Jesus, o sacrifício de Jesus, é que é o ponto que nós devemos focar agora. Tudo isso ele retratou o que ele fez por nós, para nos trazer o perdão dos nossos pecados e a reconciliação com Deus. Então, foi um preço que foi pago. Eu não sei se vocês já leram o Levítico capítulo 16, havia lá um dia chamado Dia da Expiação. Alguém já leu esse capítulo? Também chamado Yom Kippur, o Dia do Perdão. O povo de Israel, eles tinham um sistema sacrificial que foi dado por Deus, e que Deus provia o perdão diário para eles. Só que uma vez ao ano, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, e ele apresentava a Deus o chamado sacrifício expiatório, para que o pecado do povo viesse a ser coberto, viesse a ser perdoado. E essa relação da expiação de Jesus, irmãos, ela é muito importante, porque ela é justamente um cumprimento daquilo que era previsto em Levítico capítulo 16. O sacrifício de Cristo foi justamente um sacrifício perfeito para nos trazer o perdão dos nossos pecados e a reconciliação com Deus. Jesus Cristo, ele entregou a sua vida para trazer a redenção para todos nós. Só que em relação a essa chamada expiação de Jesus, temos algumas teorias que eu quero mencioná-las aqui de relance, só para os irmãos acompanhar o que pode acontecer com a má interpretação da Bíblia. Teorias da interpretação de Jesus. Há uma teoria chamada teoria do resgate pago a Satanás. Qual é o ponto aqui? Se Jesus morreu, pagou um preço para salvar a humanidade, esse preço foi pago a quem? Aí tem essa teoria que diz que o resgate foi pago a Satanás. Será que isso procede, meus irmãos? Será que isso tem cabimento? E tem pessoas cristãs que pensam isso. Eu quero aproveitar, eu até coloquei aqui um vídeo pequeno, a gente vai ver pelo menos 3 minutos, que reflete essa teoria, que eu quero que vocês reflitam. E já aproveito a oportunidade para mostrar para os irmãos o cuidado que nós devemos ter com os vídeos que nós recebemos. Ah, é um vídeo evangélico, fala de Jesus, parece que faz sentido, mas a gente tem que ter cuidado para não sair compartilhando. Eu vou colocar aqui para vocês acompanhar, é um pequeno vídeo, iremos ver só 3 minutos, que reflete a teoria do resgate pago a Satanás. Os irmãos conseguiram perceber alguma coisa aqui? É um ponto-chave. Aí você vai indo, rapaz, Satanás está destruindo. Se você não tiver discernimento, você vai acompanhando. Mas onde está a heresia aqui? Dentre muitas coisas, o que sobressai na nossa aula hoje? Vocês pegaram, não? Que Jesus teria pago a Satanás. Aí você percebeu que a analogia que foi feita foi com o que o pregador viu. Ele encontrou uma criança com a gaiola e 3 passarinhos. Aí ele vendo a criança, machucando, judiando, pagou para libertar aqueles passarinhos. Aí foi feita uma analogia. A mesma coisa foi Satanás, escravizando as pessoas. Aí Jesus chega para ele, o que você quer para libertar esse povo? Parafraseando. Então, esse é o ponto. Aí ele, não, Satanás fala, o que você vai querer com eles? Eles não vão te agradar, são mentirosos, isso e aquilo. E ele insistindo, Jesus volta, o que você quer? Aí o que Satanás respondeu nesse vídeo aí? Segundo esse vídeo, eu quero toda a sua lágrima e todo o seu sangue. Como se Jesus fosse pagar para ele, para Satanás, para libertar os homens que Satanás estava aprisionando. Onde entra a heresia aí? O preço que Jesus pagou foi para Satanás, irmãos? Isso é heresia, isso é abominação. O sacrifício que Jesus fez foi para agradar o Pai, para que Deus, o Pai, através dele, viesse nos perdoar. Efésios capítulo 5, versículo 2. Vejam bem. Então, quando você receber um vídeo como esse ou outro parecido, você tem que ter muito cuidado. Que às vezes você está contribuindo para a difusão de heresia. Temos que ter muito cuidado, irmãos. Vamos lá? E andar em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a quem? A Deus em cheiro suave. Então, um ponto que a gente tem que ter em mente é o seguinte: o homem, nós pecamos contra quem? É contra Deus, irmãos, e Deus é santo. Nós somos pecadores por natureza e por prática. Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, a dívida que nós contraímos pelo pecado foi com quem? Foi com Deus. E agora, como é feito para que essa dívida venha a ser paga e o relacionamento que nós perdemos lá no Éden com Adão e Eva venha a ser restabelecido? Através do sacrifício de Cristo.
Então, Jesus, ele não pagou nada a Satanás. E como o vídeo colocou ali, eu quero toda a sua lágrima, todo o seu sangue. Irmãos, a morte de Cristo na cruz foi a derrota do diabo. Não tem nada a ver com a satisfação dele, foi a derrota. Você está pensando que Satanás queria que Jesus fosse à cruz? Pelo contrário, ele fez de tudo para impedir que isso acontecesse. Então, o que a gente tem que guardar aqui? Que essa teoria do resgate paga a Satanás é uma heresia e abominação. E nós temos que rejeitar totalmente. O sacrifício foi realizado ao Pai para que nós pudéssemos ter comunhão com Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Só Jesus pode restaurar a comunhão entre o homem e Deus. Só Jesus. Então, esqueça isso. Se você ouvir, tenta fazer o máximo para tentar reproduzir e ajudar as pessoas a entender isso. Porque isso aqui é uma grande heresia. Mas há uma segunda teoria chamada influência moral. A teoria da influência moral em relação à expiação de Jesus é mais ou menos assim. Diz que Deus mostrou como nos ama ao se identificar conosco até a morte. É mais ou menos assim. Deus só quis mostrar o amor dele. Jesus morreu, mas só foi para Deus mostrar o amor. Mas foi só para Deus mostrar o amor? Eles acabam ignorando o sacrifício que foi necessário ser feito para que Deus pudesse nos perdoar através de Cristo. Então, irmãos, a justiça de Deus, a santidade de Deus, ela exige o castigo para o pecado. E se nós somos pecadores, Jesus não morreu simplesmente para Deus mostrar, olha, eu amo vocês, viu? É só essa mensagem. Não. Na cruz, apesar de nós contemplarmos o amor de Deus estampado, nós contemplamos também a gravidade do pecado e a seriedade da justiça divina. Então, na cruz, você tem 3 mensagens. Você olha, você vê de fato o amor de Deus por nós, mas você vê a gravidade do pecado e você vê a seriedade da justiça divina. Porque Deus não deixou de punir o pecado. Ele puniu o seu Filho. Então, essa teoria também da influência moral é heresia. Terceira teoria, a teoria do exemplo, que parece muito com a primeira, mas ela ensina o seguinte, que a morte de Cristo, a função dela, o propósito dela, é simplesmente nos ensinar como nós devemos viver. Como que fosse assim, olha, Jesus não morreu, sacrificou, então a gente tem que viver uma vida assim também, gente, se sacrificando, não, isso é heresia. A justiça divina exige o castigo para o pecado. E foi Cristo que deu sua vida como preço de redenção para poder nos salvar. Heresia também. A teoria governamental é outra heresia. Que Cristo morreu para mostrar que quando as leis de Deus são quebradas, alguma espécie de pena deve ser paga. Mas a questão é só foi para mostrar isso? Então, irmãos, onde eu quero chegar com vocês? Que a expiação de Cristo diz respeito à satisfação da justiça de Deus. Nós, como pecadores, provocamos a ira de Deus pelos nossos pecados. Mas Cristo, pelo seu sacrifício substitutivo, Ele assumiu o nosso lugar, recebeu o que nós deveríamos receber, para que nós, pela fé nele, pudéssemos ter vida e vida com abundância, a vida eterna. Então, qual é a concepção bíblica? É a satisfação. Deus, Ele satisfez a sua justiça através do ato sacrificial do seu Filho na cruz. Então não é um mero exemplo, Jesus morreu para me ensinar que eu devo viver uma vida de sacrifício. Ele morreu pelos nossos pecados para satisfazer a justiça de Deus. Os irmãos me entenderam? Então eu quero mostrar para vocês aqui, para caminharmos para o final, alguns aspectos ou resultados da expiação de Cristo. Primeira coisa que eu quero destacar aqui, que o sacrifício de Jesus foi voluntário. Alguns irmãos, às vezes, quando vê assim, Deus enviou... amou muito da maneira que deu seu filho, algumas pessoas tendem a pensar que é como se o filho tivesse vindo a contragosto do pai. Como que dizendo assim, olha, eu não queria vir, mas vim só porque o pai mandou. Não, irmãos. A vontade de Cristo também, ele vem em plena harmonia com o pai. O sacrifício de Jesus tem a sua natureza voluntária. Quem se lembra aqui de Gálatas 1:4? O qual se deu a si mesmo por nós, por nossos pecados. Ou seja, foi um ato voluntário. Lá em 1 Timóteo 2,6, olha o que está escrito. O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho. Então, nota aquela frase ali, o qual se deu a si mesmo, foi um ato voluntário. Então, Jesus não veio a contragosto, não, ele veio em harmonia plena com o Pai, para dar a sua vida para nos salvar. Como o saudoso Don Stott disse, o que lhe dominava a mente não era viver, mas dar a sua vida por nós. Então, meus irmãos, vamos entender aqui, em breves palavras, alguns aspectos da obra de Cristo e, ao mesmo tempo, benefícios para aqueles que crêem no seu sacrifício. Em primeiro lugar,
propiciação. Não se assuste com essa palavra, porque é uma palavra bíblica. E uma das funções, um dos propósitos dessa série é justamente familiarizar os irmãos com o que a Bíblia fala acerca do sacrifício de Jesus. Você pode repetir essa palavra? Propiciação, no tempo 3, 1, 2, 3. Propiciação. O que significa isso? A imagem aqui é do templo. Então, a imagem do templo, aquela questão lá que eu falei para vocês do Yom Kippur, o dia da expiação, lembra? O sumo sacerdote, ele ia até o lugar santíssimo, e na Arca da Aliança havia uma lâmina chamada propiciatório. E o sumo sacerdote, ele pegava o sangue do sacrifício e colocava justamente naquela lâmina, ofertando ali o sacrifício expiatório para Deus cobrir o pecado do povo. E quando se fala de propiciação, a imagem é justamente do templo. E o que ela quer dizer? Se a gente pegar até no nosso português, a questão de ser propício, propiciar é ser favorável. Mas para que isso ocorresse, foi necessário Jesus entregar a sua vida para que viesse ser satisfeita a justiça de Deus e Deus se tornar favorável a nós. Olha só, 1 João, capítulo 4, versículo 10. Vamos ler rapidamente. Nisso está o amor. Não é que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Então, Cristo, Ele é a propiciação para os nossos pecados. Veja bem, lembra que eu falei que nós somos pecadores por natureza e por prática? Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destituídos são da glória de Deus. O que nós merecemos por sermos pecadores? Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte. Efésios capítulo 2, versículo 3, diz que nós éramos filhos da ira por natureza. Então, a nossa condição de inimigos de Deus. Então, Deus, lembra do castigo, do cálice da ira? Nós merecemos receber esse cálice, mas Jesus se interpôs. Ele, como mediador, assumiu o nosso lugar para satisfazer a justiça do Pai, para que o Pai viesse ser favorável a nós. Então, Cristo, quando Ele morreu na cruz, sabe o que estava sendo feito ali, irmãos? A justiça de Deus estava sendo satisfeita, porque Deus não tolera o pecado. E Deus, para salvar a humanidade, amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho para morrer de forma propiciatória, para que a ira dele fosse aplacada, apaziguada contra nós, e Deus viesse estender a nós o seu favor. Propiciação. Então, esse é um resultado, a obra de Cristo na cruz, ela trouxe esse benefício para aqueles que creem em Jesus. É um relacionamento não mais de guerra, mas um relacionamento agora pacífico, porque a ira de Deus foi aplacada pelo sacrifício de Jesus. Os irmãos entenderam? Então, quando a gente fala, irmãos, Jesus morreu de forma propiciatória, Ele é a propiciação pelos nossos pecados, isso significa que Ele satisfez a justiça de Deus, para que nós viéssemos alcançar o favor do Senhor. Os irmãos entenderam? Então, louvado seja Deus pela propiciação em Cristo Jesus. Segundo lugar, uma outra palavra que é muito comum, a gente precisa se familiarizar, redenção. O que significa redenção? Enquanto a propiciação, a imagem é do templo, a redenção, a imagem é de mercado. Mas não mercado como o nosso hoje. Na época, havia um mercado de escravos. E os escravos estavam ali, as pessoas chegavam e compravam aquela pessoa por um preço. Então, a linguagem de redenção é a linguagem do mercado, mostrando que antes de nós termos confiado a nossa vida a Jesus, nós éramos escravos. Nós estávamos em uma condição deplorável. Mas para que nós fôssemos resgatados desse mercado da escravidão, o que foi necessário? Um preço a ser pago. Então, Cristo, no seu sacrifício, o sacrifício dele foi redentivo, redentor, de maneira que o que ele fez na cruz do Calvário foi para comprar as nossas vidas para Ele. Comprar, isso é a redenção, Ele pagou o preço pela nossa salvação. Então, nós estávamos lá numa condição de escravos, endividados, sem condição de pagar a dívida, aprisionados, Ele paga a dívida e nos compra para Ele. Redenção, obra redentora do Calvário. Marcos 10, 45, Jesus disse, porque também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Resgate, redenção. Lembra de 1 Pedro 1, 18? Sabendo primeiramente isso, que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foi de resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. 19, mas pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, para nos remir, para nos resgatar da escravidão do pecado, Cristo, Ele derramou o seu sangue. Então, a sua obra foi redentora. Então, quando Ele morreu na cruz, não foi Ele morreu só para dar um exemplo de como viver, não. Ele morreu para pagar nossa dívida e nos comprar para Ele.
Apocalipse 5, versículo 8. Versículo 9, melhor. E cantava um novo canto, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação. Foi com seu sangue que ele nos comprou. Amém, meus queridos? Então, preço de sangue para a nossa redenção. Terceira imagem, termo que a Bíblia usa em relação à expiação de Cristo: justificação. Justificação, que a imagem é do tribunal. Então, veja bem, propiciação, a imagem é do templo. Redenção, a imagem é do mercado. Justificação, a imagem é do tribunal. Justificação é o oposto de condenação. A linguagem aqui é forense, é do tribunal. E qual é a condição a nossa condição antes de recebermos a Cristo? Se no mercado nós éramos escravos, no contexto aqui do tribunal nós éramos réu. Nós merecíamos a condenação. Mas na justificação, meus irmãos, é o ato de Deus, ele perdoar o pecador e imputar a justiça de Cristo na conta daquela pessoa que crê, de maneira que Deus pode declará-la justa. Isso é a justificação, e você vai se lembrar de textos como Romanos 5:1. Sendo, pois, justificados pela fé. Então, quando nós cremos em Jesus, nos arrependemos dos nossos pecados, nós, irmãos, recebemos esse benefício da justificação. Então, a obra que Jesus fez na cruz foi para trazer a justificação para nós, nos livrar da condenação eterna. Os irmãos entenderam? Então, irmãos, a nossa condição era deplorável, de condenados, mas Deus, em Cristo, pela fé nele, nos justificou. Quarta imagem para nós caminharmos para o fim: reconciliação. Essa imagem aqui é a imagem da família. A ideia aqui é de inimizade, contrária à inimizade, né? Reconciliação. As pessoas estão em inimizade, em pé de guerra, e vem uma pessoa, que no caso é Cristo, o mediador, para poder pacificar o relacionamento. Há uma ruptura, uma inimizade, mas através de Cristo há uma reconciliação. O homem caiu no pecado, está distante de Deus por causa do pecado. Vocês se lembram? Isaías 59, versículo 2, que o pecado separa o homem de Deus. Então o homem está separado. E como o pecado provoca a ira de Deus e Deus é justo, Deus tem que retribuir os nossos pecados. Ele tem que castigar os nossos pecados. Então há uma separação. Mas na morte de Cristo, quem crê em Jesus, se arrepende dos seus pecados, ele é reconciliado com Deus. 2 Coríntios 5, 18 e 19. Louvado seja Deus. Vamos caminhar aqui já para o fim. Os irmãos podem até se colocar sobre os pés. 2 Coríntios 5, 18 e 19. Vamos ler juntos esse texto, 18 e 19? E tudo isso provém de Deus. Olha só a iniciativa que tomou. Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus e nos deu o ministério da reconciliação. 19. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então, a obra expiatória de Cristo, ela trouxe esse grande benefício, a reconciliação. Então, eu quero aproveitar aqui a oportunidade antes de orarmos. Você que nos ouve hoje, que é descrente, ou está afastado do Evangelho de Jesus, saiba disso, que Jesus Cristo morreu na cruz, e somente através dele, da sua mediação, é que você pode ser perdoado e reconciliado com Deus. Sem Jesus, conforme diz a Bíblia em João 3,36, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, sem Cristo, a ira de Deus vai permanecer sobre você, mas com Cristo, você pode ser reconciliado com Deus. Então, o apelo do Evangelho é: creia em Jesus Cristo, se arrependa dos seus pecados, e você será reconciliado com o Criador.